Fala galera, tô voltando aqui com o ANF e trazendo agora um vídeo de ranking pra vocês. Os melhores roteiros dos brasileiros campeões da Libertadores no século XXI. Não é o melhor, não são os melhores times, não são as melhores campanhas, e sim os melhores roteiros. Aquele roteiro que viraria um filme, que seria absolute cinema. Então às vezes um time muito bom pode ficar numa posição baixa porque ele fez a Libertadores ficar fácil. Outro time que não era tão bom, mas teve um roteiro emocionante, pode ficar nas melhores posições porque a Libertadores para ele foi difícil. Foi um roteiro de cinema, altos e baixos, emoção, drama, aquela coisa. Então já deixa o seu like, já deixa nos comentários quem ficaria no topo desse ranking antes de ver. E aí no final vocês vão ver se vocês vão acertar. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e já manda para os seus amigos e deixa a sua opinião. Dito isso, bora pro ranking. São 13 campeões da Libertadores entre os brasileiros no século XXI, então o 13º é o Grêmio do Renato Gaúcho de 2017. Como eu disse aqui, o time às vezes ganha de forma tão fácil que torna o roteiro fraco. O grande roteiro não seria um bom filme, a Libertadores do Grêmio de 2017. Passou pela fase de grupos com certa tranquilidade. Nas oitavas, passou pelo Godoy Cruz com 2 vitórias. Depois pegou o Botafogo, que foi o adversário que deu mais trabalho, empatou no Rio de Janeiro, vence na Arena. Pegou o Barcelona de Guayaquil e não tomou conhecimento já no primeiro jogo, matou a eliminatória. E a final também, bem tranquila, campeão lá em Lanús. Então esse roteiro da Libertadores do Grêmio não é um roteiro que daria um bom filme. Não daria um bom filme esse roteiro, mas o Grêmio nadou de braçada e por isso até que ele tornou a Libertadores fácil, né? Não necessariamente ela era fácil. Lembrando também que o Barcelona eliminou o Palmeiras e o Santos, então o Barcelona não era qualquer coisa. O Lanús também que eliminou o River Plate. Então quer dizer, pegou esses adversários, eram fáceis, por isso que ganhou. Não, teve seu mérito, os adversários tiveram os méritos deles de chegar, mas o Grêmio foi bem superior a todos os seus adversários. O Botafogo talvez tenha sido o que mais ofereceu resistência. E aí acabou ficando fácil pro Grêmio ganhar essa Libertadores, por isso que ele é o 13º lugar no nosso ranking aqui. Em 12º lugar, vão me xingar, é a melhor campanha de todos os times que vão aparecer aqui em números. Só que é um time tão bom, um time tão superior, uma campanha tão absurda, que fez parecer fácil ganhar a Libertadores. Tô falando do Flamengo, de 2022. Na fase de grupos, 16 pontos dos 18 disponíveis, não tomou conhecimento dos adversários, absurdo, foi pro mata-mata. Nas oitavas, um 8-1 no agregado contra o Tolima. Nas quartas também, 2 vitórias contra o Corinthians, 3-0 no agregado. Um 6-1 na semifinal no agregado contra o Vélez. E na final, uma vitória tranquila contra o Atlético Paranaense. Essa campanha do Flamengo foi muito fácil, não porque os adversários eram ruins e o Flamengo deu sorte. Porque o Flamengo era muito bom e tornou a Libertadores fácil, por isso que entra no 12º lugar, porque realmente foi uma Libertadores em que nunca vi um time sobrar tanto numa Libertadores quanto o Flamengo de 22. Seguindo o nosso ranking, o próximo da lista, 11º colocado do ranking, é o Internacional de 2006. A Libertadores do Internacional de 2006, eu fui dar uma pesquisada no como foram os jogos, como foi o enredo. Apesar de uma final contra o atual campeão da competição, o atual campeão do mundo, o Inter não teve um roteiro muito chamativo. Foi um roteiro bem tranquilo, o Internacional também levou a Libertadores muito na maciota ali. Aquela fase de grupos, o primeiro lugar com tranquilidadíssima. A oitavas de final, tranquila contra o Nacional do Uruguai. As quartas, perdeu para a LDU na altitude, ganhou na volta por mais gols, acabou classificando. A semifinal contra o Libertad, não tomou gol, foi 2-0 na volta, 0-0 na ida, 2-0 na volta em casa. E a final contra o São Paulo também não tomou conhecimento do São Paulo, atual campeão da Libertadores, atual campeão do mundo. O Internacional foi lá, amassou, campeão. O Inter foi muito bem nessa Libertadores, mas não é um roteiro de cinema. Então por isso que ele é o 11º do ranking. Começando agora o top 10, o 10º colocado é o Palmeiras de 2020, que também era um puta de um time que fez a Libertadores parecer fácil. Então acabou ficando sem graça. Palmeiras nadou de braçada, fase de grupos espetacular, não tomou conhecimento dos adversários. Nas oitavas amassou o Delfim, 8-1 no agregado. Nas quartas também atropelou o Libertad, 4-1. Uma semifinal contra o River Plate, fez 3-0 na ida. Quase rodou na volta, acho que a semifinal foi o ponto alto dessa Libertadores, por isso que ela entrou na frente da campanha do Inter e da campanha do Flamengo, porque teve essa semifinal difícil e uma das piores finais de Libertadores da história contra o Santos. O Palmeiras foi o grande campeão naquele gol do Breno Lopes e entrou como uma campanha que ficou fácil, porque o Palmeiras fez ficar fácil de tão bom que era o time. Em nono lugar, uma que tá bem fresquinha na memória da galera, Fluminense de 2023.
Uma fase de grupos que não foi tão tranquila assim, foi diferença de 2 pontos para o terceiro colocado, mas passou em primeiro, foi campeão do grupo. Nas oitavas de final, pegou o Argentino Júnior e não sofreu com grandes dificuldades. Nas quartas, pegou o Olímpia, que tinha eliminado o Flamengo e fez 5-1 no agregado. Semifinal, contra o Internacional, aí sim uma emoção gigantesca, foi uma semifinal emocionante. E a final também emocionante, correu risco, pegou o Boca Juniors, mas foi campeão na prorrogação com o gol do John Kennedy. Muitas emoções aí na semifinal e na final, mas a campanha como um todo acabou não sendo lá essas coisas, por isso que ele entra em 9º lugar aí da nossa lista. Em 8º lugar, o São Paulo de 2005. São Paulo também não foi uma campanha digna de fazer um documentário, mas o São Paulo de 2005 teve um pouquinho mais de elementos aí interessantes, como clássicos, como tudo. E aí logo nas oitavas teve um clássico contra o Palmeiras. O componente clássico no mata-mata desse, ele eleva o nível da campanha, né, da trajetória. Mas ganhou do Palmeiras as 2 partidas e classificou. Aí pegou o Tigres do México nas quartas, passou também tranquilo. Uma semifinal contra um River Plate. Sempre difícil pegar um argentino desse tamanho numa semifinal, principalmente um River Plate. E a final contra o Atlético Paranaense, o São Paulo amassou. Mas o componente clássico, o componente River Plate na semifinal, coloca o nível dos adversários, coloca o São Paulo um pouco à frente do Fluminense. E aí o São Paulo entra na 8ª posição do nosso ranking. 7º lugar, a gente vai falar do Corinthians de 2012. Aí as campanhas já começam a ficar mais épicas, trazer outros componentes, como por exemplo o componente do Corinthians não ter Libertadores. No ano anterior, a eliminação precoce para o Tolima na fase pré-Libertadores, vinha com esse trauma, aí foi campeão brasileiro em 2011, foi para a fase de grupos da Libertadores, jogou a Libertadores. É aquela coisa, Corinthians não tem Libertadores, a Libertadores é obsessão, e o mundo parou para ver o Corinthians na Libertadores, porque o Corinthians do Tite fez uma campanha épica, e não foi fácil. Aí nas oitavas de final pegou o Emelec, também não teve nenhuma dificuldade, aí nas quartas de final teve uma eliminatória emocionante contra o Vasco, o componente da bola do Diego Souza que o Cássio defendeu, senão ali estaria eliminado, fez 1-0, passou pelo Vasco. Na semifinal, o Santos do Neymar, que era o atual campeão da competição, conseguiu passar, e a final contra só o Boca Juniors. A final foi só contra o Boca Juniors. Então a campanha do Corinthians já é um nível bem acima das que a gente falou até aqui, por isso que tá aí nesse 7º lugar aí do nosso ranking. E a gente falou do Santos, que perdeu pro Corinthians na semifinal, vamos para ele. 2011, Santos campeão, é o 6º lugar aí do ranking. A campanha do Santos foi muito boa, de novo, como a do Corinthians, ela traz componentes externos, mas na verdade da própria competição. A fase de grupos, o Santos estava na beira de ser eliminado. Veio o Muricy Ramalho, colocou o time em 2º lugar do grupo, enfrentando o América do México. Nas oitavas, passou nas oitavas, e aí nas oitavas teve o componente de todos os outros brasileiros terem sido eliminados. Na mesma noite, o Santos passou. Aí o Santos passou pelo Once Caldas, passou pelo Cerro Porteño e passou pelo Peñarol e conseguiu chegar ao título, ao tri da Libertadores com o Neymar, com o Ganso, com o Zé Love, com a galera toda. O Santos campeão da Libertadores, campanha histórica porque veio de uma quase eliminação para ser o único brasileiro nas quartas e chegar ao título. Então, parabéns ao Santos. Em 5º lugar, agora chegando ao nosso top 5, temos uma edição da Libertadores que não é muito lembrada, pelo menos na mídia aqui de São Paulo, nas mídias aqui do Sudeste, mas é uma campanha que eu fui pesquisar aqui, é uma Libertadores muito boa. Soa, na minha memória, soava como uma Libertadores esquecível, mas eu fui pesquisar para fazer o vídeo, e não é uma campanha muito boa, daria um filme legal, que é a Libertadores de 2010, com o título do Internacional. Aquela fase de grupos em primeiro sem muitas dificuldades, mas também não foi sobrando, igual outros times aí. Aí nas oitavas precisou do gol fora para passar pelo Banfield. Nas quartas precisou do gol fora para passar pelo Estudiantes, atual campeão. Na semi precisou do gol fora para passar pelo São Paulo. E aí na final acabou sendo mais tranquilo e na final ganhou do Chivas Guadalajara. Mas é uma campanha de Libertadores muito legal e muito difícil, não foi fácil pro Internacional. A gente tem a impressão de que o Internacional nadou de braçada e sobrou o título para ele. Não, o Internacional batalhou por esse título. Foi gol fora nas oitavas, gol fora nas quartas e gol fora na semifinal. Campanha muito interessante e um roteiro muito legal do Inter de 2010, que me surpreendeu porque eu não tinha essa lembrança. Pra quem fala que o Palmeiras ganhou Libertadores fáceis só na sua história, 4º lugar, Libertadores 2021 do Palmeiras. Cara, o roteiro de 21 foi bem legal. O pessoal fala, Palmeiras só pega time fraco, ganha Libertadores. Em 2021 não foi assim, não.
2021 foi uma parada de maluco, cara. A Libertadores de 21 do Palmeiras é um roteiro digno de filme. Tirando a fase de grupos, que foi com sobra, as oitavas passou pela Católica. As oitavas sempre é um jogo um pouquinho mais tranquilo pros primeiros do grupo, salvo raras exceções. Pô, mas aí nas quartas de final, pegou um clássico, que é o São Paulo, como eu já disse quando eu falei do São Paulo de 2005, que foi esse mesmo clássico. O componente clássico na Libertadores, ele eleva muito o nível da campanha. Então teve o clássico nas quartas. Teve o Galo na semifinal, cara. O Galo naquele ano foi campeão brasileiro, né? Não era no confronto, mas estava caminhando para ser campeão brasileiro e estava muito bem na Copa do Brasil, que também acabou ganhando. E ficou por um gol aí de passar para a final da Libertadores. O Palmeiras foi classificado aí pelo gol fora, contra o time que foi no mesmo ano campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E uma final contra o Flamengo do Renato Gaúcho, que é o Flamengo, é a mesma base de 19, é a mesma base que ganhou em 22. Flamengo muito forte, aquela final muito equilibrada e um erro individual do jogador do Flamengo. O Daverson fez o gol do título aí da Libertadores. Em terceiro lugar, a gente traz uma outra campanha histórica, que é a do Flamengo de 2019, um roteiro absoluto cinema. O Flamengo não conseguia, tinha um drama de não conseguir passar da fase de grupos de Libertadores, várias eliminações na fase de grupos, Leão do México, o gol do Olímpia lá do Léo Moura da entrevista, teve o Leão, teve várias eliminações na fase de grupos, teve o São Lourenço, que foi a do Atlético Paranaense, 17. Em 18 ele conseguiu passar das oitavas, caiu pro Cruzeiro, em 19 queria ir além. Primeira fase com o Abel Braga, os 3 primeiros colocados empataram com 10 pontos no grupo. O Flamengo acabou passando em primeiro nos critérios, mas foi difícil, foi suado. E aí veio o Jorge Jesus pro mata-mata. O Flamengo perde pro Emelec a primeira partida, leva a volta pros pênaltis e se classifica nos pênaltis. Fica no detalhe, né? Você ir pros pênaltis, você tá na iminência de ser eliminado. Mas aí depois virou a chave. Aí amassou o Inter, amassou o Grêmio, 2 gigantes do futebol brasileiro que estavam bem. E a final contra o River Plate é cinema, cara. Se fosse só a final valendo aqui nesse vídeo, essa do Flamengo seria primeiro lugar, porque o roteiro é espetacular. Você tá perdendo por 1-0 no finalzinho do jogo, o seu principal jogador não estava jogando absolutamente nada na partida, que era o Gabigol. Ele arruma o gol de empate, e aí já estavam comemorando a prorrogação, porque já era maravilhoso pra prorrogação, mas antes de acabar ele faz mais um. Vira o jogo 2-1, o Flamengo é campeão da América, desse jeito, com esse roteiro. Então é um espetáculo, cara. Terceiro lugar aí pro Flamengo de 19. E agora a gente vai pro nosso segundo lugar, que é o Eu Acredito do Atlético Mineiro de 2013. O Atlético Mineiro voltando pra Libertadores depois de muito tempo. Tinha a mesma situação do Corinthians, de que não tinha Libertadores, mas não tinha muita coisa também o Galo nessa época. Mas não tinha Libertadores, e viu o Corinthians ser campeão no ano anterior. Eu acredito. E na primeira fase, que fez o Atlético, todo mundo falou, o Atlético vai nadar de braçada e vai ser campeão da Libertadores, com o Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, essa galera toda aí. Vai ser campeão. A primeira fase foi histórica. As oitavas de final contra o São Paulo não tomou conhecimento do São Paulo. E aí todo mundo falou, o Galo é o principal favorito, ele vai ser campeão com o pé nas costas. Não foi. Foi drama, cara. Foi drama. Nas quartas de final, precisou de gol fora para passar pelo Tijuana. Na semifinal, precisou dos pênaltis para passar pelo Newell's Old Boys. E de virada, porque tinha perdido o jogo de ida por 2-0 na Argentina, em Rosário. Vence por 2-0 a volta, leva para os pênaltis. E na final contra o Olímpia também nos pênaltis. E também revertendo um 2-0, porque o Olímpia vence por 2-0 em Assunção. E o Galo consegue tirar o 2-0 na volta, leva para os pênaltis e é campeão na base do Eu Acredito, com o São Vítor fazendo um milagre atrás de milagre e levando o Galo ao título inédito da Libertadores, que até pouco tempo atrás era o top 1 desse ranking, até que chegou, em 2024, o campeão do nosso ranking, o primeiro lugar, a campanha do Botafogo de 2024, que é um negócio de maluco. Começa em 2023, quando o Botafogo tinha tudo para ser campeão brasileiro, acaba ficando em quinto e tendo que jogar a pré-Libertadores. E aí na pré-Libertadores ele cai num sorteio que ele vai pegar o Red Bull Bragantino, ele consegue se classificar, ele vai para a fase de grupos, ele perde os 2 primeiros jogos da fase de grupos. Acabou, já era, o Botafogo não vai se classificar, ele dá a volta, classifica em segundo lugar do grupo, é a terceira pior campanha geral da fase de grupos da Libertadores. Ele vai para as oitavas, pega só o Palmeiras. O Algoz, que ganhou o título no ano anterior,
consegue abrir uma vantagem absurda, quase fica por um gol de entregar a paçoca, classifica. Pega o São Paulo, classifica nos pênaltis. E aí pega o Peñarol, faz 5 na ida, toma 3 na volta e o torcedor já acha, não é possível. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas não acontece, o Botafogo vai pra final. Na final, Botafogo e Atlético Mineiro. Aí que o torcedor já estava otimista, o Gregory é expulso no primeiro minuto do jogo. Acabou, um jogo a menos, um jogador a menos na final inteira, não vai ter como. O Botafogo ganha de 3-1, com um jogador a menos a partida inteira, com essa trajetória histórica, se torna o segundo time na história a ser campeão saindo da fase pré-Libertadores. O primeiro foi o Estudiantes em 2009, só esses 2 times fizeram esse feito. É campeão da América, na campanha espetacular, ainda ganha o Brasileiro, então o roteiro do Botafogo é maravilhoso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa a sua opinião, se você concorda, se você discorda, sempre com respeito à educação, mas deixa a sua opinião, quero saber. Manda o vídeo pros amigos, coloca o seu ranking nos comentários, que eu quero ver também qual que é. Tamo junto e um grande abraço.